Me avisa quando for começar. Não estou preparada. Manda um oi pro pessoal da comunicação. Oi, pessoal da comunicação. Eu estou muito nervosa, mas vocês estão com sorte que o Vini tá me ajudando sozinha. Vocês iam ter o triplo do trabalho. Acho que podemos começar. Oi, pessoal. Essa é a estreia do quadro Receita Camarada. Hoje comigo, Ana Vivi. Eu sou nutricionista e militante da Sameca. E hoje eu vou fazer uma receita para vocês que comem ultraprocessado porque falam que ele é mais gostoso e porque é prático. Então eu trouxe uma receita que ela não é ultraprocessada, ela é muito gostosa e muito prática. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer. Aqui primeiro os ingredientes. A gente tem grão de bico, páprica, orégano e azeite. O grão de bico ele já foi cozido com sal, mas se ele tiver sem sal, a gente vai precisar de sal também. Então o preparo ele é muito simples. O grão de bico ele já está cozido, ele fica cozido assim al dente. Então o grão precisa estar durinho e inteiro, mas ao mesmo tempo macio o suficiente para você conseguir morder e ele não tá cru por dentro. Vamos usar azeite, mas você também pode usar óleo. O azeite é mais pelo sabor. Mas se você não tiver azeite em casa, o óleo também dá certo. E aí você precisa de algum óleo ou azeite o suficiente para umedecer todo o grão de bico. Que antes ele precisa estar assim bem sequinho. Quanto mais sequinho tiver o grão de bico, mais crocante ele vai ficar. Essa é a páprica que a gente vai usar, a gente está usando páprica defumada, mas na sua casa você pode usar qualquer tempero, essa receita fica muito gostosa com diferentes combinações. E em relação à páprica, você pode usar a páprica doce, se você quiser um sabor mais suave, você pode usar a páprica picante, se você gostar de coisas mais apimentadas, ou a páprica defumada, como é o nosso caso. E você sabe do que é feita a páprica? A páprica é um tempero feito de pimentão. A páprica doce, ela é o pimentão puro. A páprica defumada, ela é feita com pimentões tostados e ela pode ou não ter fumaça. E aí a fumaça às vezes tem em pó, tem fumaça líquida. E a páprica picante é uma mistura de pimentão com alguns tipos de pimenta. Nós temos orégano aqui também, mas o orégano costuma queimar dentro da air fryer, então a gente deixa para colocar no final da receita. Então aqui o grão de bico, a páprica e o azeite a gente vai misturar bem. Depois da nossa mistura pronta, nós vamos colocar na air fryer. Mas é possível também fazer no forno tradicional, a diferença é o tempo. Se a gente fizer na fritadeira elétrica, são 20 minutos na temperatura máxima. Se for no forno, também na temperatura máxima, são 40 minutos. Ou até o grão de bico ficar crocante como um amendoim. Agora é só ligar. Então, enquanto a gente espera o grão de bico assar, a gente pode conversar um pouco. Vocês já pensaram como a questão da falta de tempo para ter uma alimentação saudável, ela surge ao mesmo tempo da saída das mulheres para o mercado de trabalho, e aí com isso a gente tem a ausência de uma pessoa exclusivamente em casa para as tarefas domésticas, que antes era o trabalho não remunerado das mulheres que fazia isso e garantia uma alimentação caseira para a população. E aí a indústria de alimentos usa isso como argumento do marketing para nos vender alimentos ultraprocessados com a justificativa da facilidade e do sabor, que é um sabor feito por aditivos cosméticos, que são coisas artificiais que dão aquele sabor hiperpalatável. Se você quer entender um pouco melhor o que são alimentos ultraprocessados e qual o problema deles na nossa saúde, acompanhe as redes da Sameca que a gente vai conversar mais sobre isso, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nessa receita, nós usamos um grão de bico que a gente comprou in natura e cozinhamos em casa já com sal na água, por isso que a gente não temperou a receita. Mas você pode fazer com outros tipos de grão de bico que tem no mercado também, o importante é só saber qual a diferença deles. Quando a gente compra o grão de bico cru, ele é um alimento in natura, é só o grão de bico seco que a gente reidrata e cozinha em casa. Existem também grãos de bicos que já vêm cozidos no vapor, e geralmente eles vêm embalados a vácuo, e quando você olha a lista de ingredientes, só tem o grão de bico ou grão de bico e água. Esse continua sendo um alimento in natura,
porque ele é minimamente processado. Da mesma forma, então, você compra ele já cozido e só mistura os temperos e assa o grão de bico. É possível também usar o grão de bico de caixinha ou de latinha, mas esse já é um alimento processado. Quando você olha a lista de ingredientes, junto com o grão de bico ele já vem sal e alguns conservantes e outros aditivos. É um alimento um pouco menos saudável do que o grão de bico in natura, mas ainda assim muito mais saudável do que um salgadinho ultraprocessado. Então, para quem não tem tempo, pode usar a opção do grão de bico processado para fazer essa receita também. O importante é a gente entender a diferença de cada um deles e ter consciência na hora de comprar. Estou comparando aqui o salgadinho de grão de bico com o salgadinho de pacote, porque essa receita ela fica tão boa que eu consigo convencer crianças a deixarem de levar salgadinho de pacote para o lanche da escola para levar esse salgadinho. Então, gostaria muito que você preparasse na sua casa, experimentasse e depois contasse pra gente o que você achou. Se você ainda vai querer comer salgadinho ultraprocessado, se você tem essa opção tão gostosa e saudável. Agora que terminamos, vamos ver como ficou. A gente volta o grão de bico que tá bem crocante pro pote. E nós vamos temperar com orégano. Temos aqui a nossa receita pronta. O grão de bico bem crocante, como vocês podem ouvir. Ele fica como se fosse um salgadinho mesmo, com a textura de um amendoim, com o sabor da páprica. A páprica defumada dá esse sabor de salgadinho. E essa é uma receita vegana, sem glúten e sem lactose. Então, se você é uma pessoa que não come carne, essa é uma excelente opção de fonte de proteína. Ela pode ser usada tanto de lanche, quanto para você colocar como um crouton numa salada, numa sopa, fica bem gostoso também. E ela é uma opção muito boa, se você tem algum pote assim, hermético, que veda bem, você consegue guardar por bastante tempo, fica bem crocante. Então, além de ser uma receita prática, é uma receita que você pode deixar pronta e levar como lanche. Então, como lanche na escola, como lanche no trabalho. Você, profissional de saúde que trabalha online e fica o dia inteiro no computador atendendo um paciente depois do outro, também dá para deixar próximo para você comer de lanche prático no intervalo de um paciente e outro. Você pode colocar na comida. Então, é uma receita bastante versátil também. Se você não tiver nenhum pote que vede bem dessa forma, mas aqueles potes herméticos que fecham bem, funciona também. Se não, o que dá para fazer é guardar no pote tradicional. E quando você for comer, você vai ver que tá um pouquinho mais murcho, então você pode colocar uns minutinhos a mais no forno na airfryer que volta a ficar crocante. Então, essa é a receita de hoje. Espero que vocês gostem. Quem testar, depois volta aqui para contar pra gente o que vocês acharam. Obrigada! Beijo e até a próxima. Faz o S. Faz o S.